segundo aos Coríntios 8, e vamos fazer a leitura. Eu não estive na escola bíblica hoje de manhã, eu estava num velório, sogro da irmã Márcia Prego, que é membro da nossa igreja, veio a falecer, e ontem nós estávamos num casamento, hoje num velório, e as oscilações de um coração pastoral vão a picos de altos e baixos, de sentimentos, né? E que Deus possa celebrar ali a vida daquele casal, da Valéria e do Júnior, e também consolar a família que perdeu esse homem, uma coluna de 86 anos de idade, instrumentista, músico, na Igreja Batista Central, e por aliança com a Márcia Prego, aqui, membro da nossa igreja, nós fomos lá dar um suporte e uma ajuda, e louvamos a Deus também pela vida do irmão Gerson, que partiu para a eternidade, mas nós estamos aqui na arena, dando nosso testemunho. Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 8, é um texto longo, mas eu vou selecionar alguns versículos para trabalharmos a carta, e hoje tem tudo a ver com a oferta missionária que nós levantamos no terceiro domingo de cada mês. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Deus abençoe a sua palavra, que Ele continue falando conosco nesta manhã. Você pode sentar. Muito obrigado. Esse é um capítulo que fala sobre a contribuição cristã. E a igreja contemporânea, ela tem dois extremos que devem ser evitados quando nós falamos de contribuição. A contribuição, ela é bíblica, ela é importante. Dízimo é devolver para Deus. Oferta é algo espontâneo. Mas tanto os dízimos quanto as ofertas, nós chamamos todos de contribuições para a casa do Senhor. E os dois extremos nós já sabemos quais são. O primeiro é ocultar o tema. Existem igrejas que têm vergonha de falar de dinheiro, de falar de finanças, de falar de ofertas. As pessoas às vezes se sentem constrangidas, mas isso não é bíblico. Isso é o contrário. Pelo contrário, a palavra de Deus nos fala, e esse é um dos capítulos mais lindos sobre a contribuição na casa de Deus. E o segundo extremo é desvirtuar o tema. São os extremos, os excessos, os exageros, o que nós já chamamos aí
nessa tendência contemporânea das manipulações por causa de dinheiro e de ostentação e de luxo e de muitas vaidades em cima do dinheiro. E o dinheiro não é nenhum problema à luz da Bíblia. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, esse sim é o problema. Portanto, vamos nos despir desses dois extremos. A contribuição cristã, ela é uma prática bíblica, legítima e contemporânea. Um dos grandes pensadores do século XX, chamado Andrew Murray, diz que o homem é julgado pelo seu dinheiro, tanto no reino deste mundo, quanto no reino dos céus. E aí eu quero fazer um trocadilho a partir desse texto, antes de compartilhar alguns princípios bíblicos sobre contribuições, de como o mundo enxerga o dinheiro, a oferta, e como Cristo enxerga. Preste atenção, abre aspas. O mundo pergunta quanto esse indivíduo possui. Cristo pergunta como esse homem usa o que tem. O mundo pensa, sobretudo, em ganhar dinheiro. Cristo, na forma de dá-lo. E quando um homem dá, o mundo ainda pergunta quanto ele dá. Mas Cristo pergunta como dá. O mundo leva em conta o dinheiro e a sua quantidade. Cristo, o homem e os seus motivos. Nós perguntamos quanto o indivíduo dá. E Cristo pergunta quanto lhe resta. Nós olhamos a oferta e Cristo pergunta se a oferta foi um sacrifício. Fecha aspas. E é por conta dessa reflexão de Andrew Murray que nós trouxemos aqui e falaremos sobre isso, de 7 princípios que eu gostaria que você anotasse e conferisse comigo. Você que está em casa, você que está aqui na igreja local, esses princípios que devem reger a contribuição cristã. Eu fico impressionado como as pessoas do mundo, elas não medem esforços. Eu já tinha visto isso na minha juventude, na universidade. Eu não sei quanto custa hoje como é que chama aquela roupa da abadá, eu queria dizer avatar, abadá de carnaval. Eu sei que era uma fortuna. Na minha época, na universidade, o chiclete com banana passaria em Maceió e muita gente comprou para desfilar, juntamente com o chiclete com banana, o abadá lá em Maceió. Eu fiquei boquiaberto de ver o valor. Eu fico perplexo de ver um show como o do Justin Bieber, que está vindo ao Brasil, para esse ano ainda, no segundo semestre, e os ingressos foram vendidos rapidamente em uma semana. Outras bandas famosas conseguiram vender todos os ingressos em São Paulo em 2 dias. Se você não desmaiar sentado, tem ingressos que custam R$3.000. São pagos imediatamente e até tem ingressos, minha esposa está lembrando, de R$5.000 para tirar foto com o artista. Eles não medem esforços. E muitas vezes na casa de Deus, esse assunto não é tratado e a oferta que é dada é uma oferta que muitas vezes é o resto. Não é dado como sacrifício, não é dado com motivação, pensando na obra. Terceiro domingo do mês, nós temos a oferta missionária para levantarmos para a missionária Nelby, que está no Chad, para ajudar o pastor Roberto Walker e a sua esposa, que semearam tantos anos nesse Brasil, há 50 anos atrás. O pai do seu Roberto Walker, John Walker, morava nos Estados Unidos e Deus deu a ele uma palavra para sair dos Estados Unidos e criar os seus filhos no Brasil. E ele não conhecia a geografia. Seu pai, John Walker, ouviu a frase, vai para Goiás. Ele não sabia o que era Goiás. Americanos têm dificuldade de pronunciar o acento agudo nas vogais. E ele falou, vai para Goiás. E não tinha o Waze, não tinha esses recursos digitais que nós temos. Ele teve que procurar um mapa geográfico, físico, impresso da escola e procurar aonde estava Goiás, que ele chamava de Goiás, no Brasil. E ele veio para o Brasil com seus filhos. E eu considero a família do seu John Walker, que já partiu para a eternidade, uma família sacerdotal, que foi levantado como coluna para resgatar a oração, a comunhão e a palavra. E hoje, seu Roberto Walker, que é o filho mais velho, também precisa muito do nosso apoio,
da nossa oração, a uma sociedade como a nossa que não valoriza o idoso, que não valoriza o velho. Nós temos que também sustentar aqueles que labutaram no nosso país, semeando a palavra. Portanto, não se esqueça, você que é membro da nossa igreja, você que hoje não pôde ofertar, envie essa semana um Pix, a oferta. Hoje tudo é com Pix, hoje a gente vai para os lugares, até mesmo eu fui para um congresso, dei minha oferta missionária também em Pix, e nós podemos semear. E eu sei o quanto esses meses têm sido difíceis, com essa questão da guerra na Ucrânia, o lockdown e suas consequências, de como isso tem afetado a despensa dos irmãos. Mas eu quero lembrar aos irmãos, primeiro, a gratidão pela fidelidade da sua semeadura na nossa igreja local, a nossa gratidão. E segundo, para você se empenhar e se esforçar em semear na nossa igreja. Nós precisamos para pagar as nossas contas, os nossos compromissos e que temos, assim como também você tem seus compromissos de pagar as suas contas, a igreja também tem contas a pagar. E eu lembro os irmãos, carinhosamente falo isso como pastor, para que você não se esqueça da sua igreja local, de semear e sustentar os nossos compromissos financeiros, assim como também temos os nossos pessoais. Portanto, o primeiro princípio que nós aprendemos é que a contribuição cristã, ela é paradoxal em sua ação. Por que paradoxal? Porque Paulo está falando nessa carta para a igreja de Corinto, certo? Está falando para a igreja de Corinto. Porém, ele está usando um modelo de igreja que é a igreja da Macedônia. As igrejas da Macedônia, nós podemos lembrar, são as de Bereia, Tessalônica e Filipenses. Ali onde hoje é a Europa. Nós chamamos Europa, a primeira igreja que foi plantada na Europa foi a de Filipos. E não sei se chamou a atenção de você, quando ele está escrevendo essa carta aos Coríntios, ele cita uma das igrejas mais pobres para falar de doação e de missão. Nós achamos que precisamos ser ricos para abençoar e semear. Nós precisamos ser ricos da graça de Deus, porque aquela igreja da Macedônia, Paulo vai dizer em outra carta aos Tessalonicenses, que ela se tornou modelo para muitas igrejas da Macedônia e da Acaia, que podiam ajudar outras igrejas pobres, como a igreja de Jerusalém. Eu já compartilhei isso aqui, mas é sempre bom lembrar que no livro de Atos dos Apóstolos, houve um profeta chamado Ágabo. E esse profeta, no capítulo 11, anunciou no livro de Atos que haveria uma grande fome ali na região do Oriente Médio, eu ia dizer planeta, mas eu diria no Oriente Médio, e essa fome de fato aconteceu. Além disso, nos dias de um outro imperador romano, um imperador chamado Cláudio, em Atos capítulo 18, ele expulsa os judeus de Roma, e esses judeus saem de Roma e tentam voltar para a região da Judéia. Judéia. Mas como é que eles vão chegar na Judéia sem casa, sem dinheiro? Porque eles foram expulsos de Roma, o imperador os enxota de Roma, e a igreja de Jerusalém, a cidade estava saturada, e além disso não tinha condições de ajudar, e além disso a fome campeava naquela região. Nós podemos olhar para os dias de hoje, muita gente tem passado fome em função da consequência do lockdown, dos excessos do que aconteceram nesses últimos 2 anos, e agora com a guerra da Ucrânia, o petróleo, o combustível, que os irmãos sabem que nós pagamos, quanto você paga de combustível, a quase R$7, isso em São Paulo, mas se você for para o Acre e para o Amazonas, é quase R$10 1 litro de gasolina. Então tudo isso aumenta a logística, aumenta as despesas, e a igreja da Judéia estava enfrentando pobreza. Você vai ver que várias cartas de Paulo, ele levanta ofertas para ajudar a igreja da Judéia. E ele usa agora o modelo da igreja de Macedônia, que não era rica. Porque nós sempre achamos, olha, essa igreja é bonita, essa igreja é linda, algumas igrejas que nós visitamos, essa igreja tem recursos. Mas a igreja de Corinto tinha tudo para ser uma igreja rica. Ela tinha dons, ela tinha talentos, pentecostal, ela era até exacerbada.
Falava em línguas, tinha revelações, tinha visões, mas havia defeitos. O coração daquela igreja não estava em missões. O coração daquela igreja era muito mais egocêntrico. O seu mundo girava em torno dela mesma. E não em torno, como dizia John Wesley séculos depois. A minha paróquia, dizia John Wesley, é o mundo. A minha paróquia é o mundo. Nós não podemos ser uma igreja que só pensamos na nossa igreja local. Nós temos que pensar que a igreja que nasceu em Atos capítulo 1, ela simultaneamente, ou melhor dizendo, concomitantemente, ela estará em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Veja a questão temporal, concomitante, tanto em Jerusalém. Então, quando ele diz tanto, ele não diz primeiro em Jerusalém, depois em Judeia. Não, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Portanto, a igreja da Macedônia, volta para o capítulo 8, versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação e pobreza, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza. Então marque essas duas palavrinhas, tribulação e pobreza. Ela era perseguida pelas pessoas, essa igreja da Macedônia, ela era oprimida pelas circunstâncias, eles eram pressionados pela falta de dinheiro, de quietude, de paz, mas mesmo assim, eles semearam nas igrejas da Judeia. Não espere você ficar rico para abençoar. Você pode abençoar hoje. Eu estava num congresso, pastor Hernandes Dias Lopes falando, eu dei tanta risada, lembrei de tantos irmãos aqui, contando o testemunho de uma igreja que precisava pagar lá no Nordeste programa de rádio. E o pastor levantou um clamor e uma irmã do sítio, que morava num sítio, ela disse, o que é que nós temos que dar? Porque ela ouvia o programa de rádio da igreja presbiteriana pelo rádio. E ela disse para o marido, nós não temos nada para dar, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E eles deram um galo. Um galo. E esse galo foi dado, um galo. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiquei pensando na minha época de infância, visitando o sítio da minha tia, a fazenda, o galo. O galo, e era o melhor galo, ela não deu qualquer galo, deu o melhor galo. E meus irmãos, eles deram o galo e ela levou o galo na casa do pastor e disse ao pastor, pastor, toma o galo. Aqui é a oferta para pagar o programa do rádio. E o pastor ficou pensando, mas o que eu vou fazer com esse galo? O que eu vou fazer com esse galo? E de repente, essa notícia chegou à igreja do pastor Jeremias Pereira, aqui em Belo Horizonte, que eles ouviram a notícia, e quando chegou lá, um irmão decidiu, o pastor decidiu levantar uma oferta, e aquela oferta que foi levantada, deu para pagar o programa de rádio, por 2 anos. 2 anos, por causa do galo, porque os irmãos ficaram pensando, meu Deus, ela deu o galo, nós não vamos dar nada. E depois esse testemunho chegou em outra igreja, e um irmão ficou tão sensível, que decidiram construir uma casa para o casal que morava num sítio, num casebre simples e pobre. Depois uma outra igreja ouviu o testemunho do galo e uma equipe decidiu preparar ali toda a questão de saneamento, de poço, de água para o casal que mora num sítio que estava sem água, e tudo foi por causa do galo, da oferta do galo. E esse testemunho foi passado para várias igrejas do mundo, e até hoje o casal tem recebido ofertas por causa do testemunho, da oferta do galo. Eu estou querendo só saber onde é que está esse galo. Espero que ele esteja vivo. Mas veja, meus queridos, como um testemunho desse, né? Alguém que mobilizou, que conversou com o marido, a esposa disse, eu não tenho, o marido disse, nós não temos dinheiro para dar. E ela disse, vamos dar o melhor galo que temos. Isso faz toda a diferença. Há uma igreja pobre, a igreja da Macedônia. Mas Paulo vai dizer que na pobreza deles, eles são ricos da graça de Deus. O argumento de Paulo é que quando nós experimentamos a graça de Deus em nossas vidas, nós não usamos as circunstâncias difíceis como desculpa para deixar de contribuir. E veja, Paulo está escrevendo a carta para os coríntios,
mas ele faz questão de dizer: a igreja da Macedônia é modelo nesse exemplo, nesse testemunho. Veja que ele cita o versículo 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Você pode puxar um parênteses aí e colocar Filipos, Tessalônica e Bereia. São as 3 igrejas da região da Macedônia. Corinto faz parte da região da Acaia. É uma região da Acaia, não tem nada, é próxima ali da Macedônia, mas são regiões distintas. Paulo escreve isso nas cartas, Pedro escreve isso nas cartas. Mas o mais lindo, já que falamos aí da oferta do galo, é a graça de Deus. 6 vezes a palavra graça aparece nesse capítulo. A gente pensa que sempre graça é só para a salvação. Aqui está falando de graça para a oferta, graça para semear. Veja o capítulo 6, capítulo 8, versículo 1, ele vai falar de graça, você vai marcando aí. Versículo 4, ele também vai falar de graça, a graça de participarem, ele chama essa oferta de assistência aos santos. Assistência aos santos. Nós juntamos com outras igrejas para pagarmos o plano de saúde do pastor Roberto Walker, que precisa muito. Assim como o doutor Ronald, o irmão Ronald, compartilhou o seu testemunho de vida, o testemunho do irmão Roberto Walker também é um testemunho de cura, de vida. Graças à cooperação de algumas igrejas, inclusive a nossa, que semeiam na parcela do plano de saúde para o marido e para a esposa, e que estão trabalhando até hoje na obra do Senhor, preparando obreiros. A eternidade vai nos mostrar, queridos, o quanto essas ofertas são importantes. Muitas vezes nós desprezamos. Muitas vezes nós gastamos valores supérfluos de roupas, de calçados, valores até caros, de comida, de sanduíche. Eu passo mal quando eu vejo alguns pratos de comida, um prato por R$500. Tenho vontade de perguntar, tem ouro aqui? Tem pozinho de ouro? Mas é um absurdo. E às vezes nós pagamos assim, até como se fosse R$10 para algumas famílias, algumas pessoas, mas para a obra do Senhor há uma grande dificuldade. Que Deus possa quebrantar o nosso coração. A igreja de Corinto era uma igreja rica de dons, rica de talentos, mas ela não tinha ainda a graça. E Paulo está de semear, e Paulo está usando agora o modelo da igreja de Macedônia para dizer, veja, o verso 6, ele também fala da graça. Verso 6, o que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim também, complete esta graça. Verso 9, ele também vai falar da graça. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, abriu mão do seu trono, abriu mão da sua grandeza, da sua majestade, se fez homem, se fez pobre por nós. Ele deixou a sua glória para se tornar homem. Ele semeou para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Eu lembro muito dos Estados Unidos da América, tenho um carinho muito grande por esta nação, não pela questão do que as pessoas pensam sobre a questão do capitalismo. Aliás, os Estados Unidos hoje precisam muito voltar-se para Deus, assim como nós também. Estamos estudando Amós, às quartas-feiras aqui e nas lives, como Deus traz palavras duras às nações. Mas, queridos, olhe para Campinas. Estamos bem perto de Santa Bárbara do Oeste. E é bom usar o púlpito para lembrar da história. Aqui a Metodista trouxe pela primeira vez ao Brasil a primeira sala de escola dominical. Foram os metodistas que trouxeram ao Brasil. Depois vieram os presbiterianos, vieram os luteranos, vieram vários grupos religiosos, e até hoje, quando nós olhamos para Campinas e observamos as grandes igrejas históricas aqui, que começaram há 150 anos atrás, há quase 170 anos atrás, eles foram pioneiros, e muitas denominações que existem hoje aqui, foi graças à oferta, à semeadura de norte-americanos, que plantaram nesta cidade. Portanto, nós precisamos olhar, quando eu passo pela Avenida Brasil e olho para aquele prédio histórico do Mackenzie, do Seminário Presbiteriano, eu quero lembrá-los que aquele prédio foi construído um ano antes da República do Brasil, 1888. Foi o ano da libertação dos escravos. Aquele prédio foi construído, está ali, por
mão de obra, semeadura, ofertas de americanos. Você pode até discordar da questão teológica de algumas denominações, mas nós não podemos negar o abrir mão da sua pátria, do seu solo pátrio, de vir a esta terra, de vir a um outro continente, a um outro país, e semear. Olhamos para a Universidade Metodista, olhamos para tantas universidades protestantes aqui, foram eles que começaram, foram eles que trouxeram a escola bíblica para o Brasil. Nós não podemos ser um povo sem memória. Alguém semeou, alguém veio antes de nós, alguém plantou bem antes de nós, para que hoje nós pudéssemos gozar dessa liberdade que temos de pregar o Evangelho ainda em nosso Brasil. Ainda. E que seja permanente essa liberdade religiosa, que é cláusula pétrea da nossa Constituição, que tenhamos a liberdade de pregar e, mais do que pregar, semear em nossa nação. Portanto, a graça permeia todo esse capítulo. Veja o versículo 19, ele também vai falar sobre a graça, no desempenho desta graça ministrada por nós. Então, esse é o primeiro princípio, a contribuição cristã é paradoxal em sua ação. Segundo princípio, a contribuição cristã é uma graça de Deus concedida à igreja. É uma graça de Deus concedida à igreja. Vamos colocar na tela, Rogério, Romanos 15, 27 e 28. Essa graça que nos alcançou, agora Paulo escreve à igreja de Roma, isto lhes pareceu bem, 27. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, nós somos devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, eles devem também servi-los. Paulo está dizendo à igreja de Roma, vocês gentios receberam a graça do evangelho que veio dos judeus, agora semeiem e sirvam aos judeus materialmente. A igreja da Judéia, onde começou a igreja primitiva, estava enfrentando um caos, queridos. Muita gente achava que Jesus já ia voltar naquele primeiro século e muita gente foi morar em Jerusalém. A cidade de Jerusalém não comporta muita gente até hoje. A cidade ficou saturada, muita gente foi. E quando Cláudio, o imperador, lá em Atos 18, expulsa os judeus, quando você é expulso de um lugar, na sua cabeça, para onde é que você quer ir? Fala para mim. Para as tuas origens. Quando você entra numa crise, o primeiro lugar que você quer ir, ver a sua cidade. Eu estou aqui, mas estou com saudade lá de São Miguel dos Campos, que ficou debaixo de água, dilúvio. A minha cidade natal, próxima a Maceió. Muita água, muita chuva. E lembrando, esse é um período difícil para o Nordeste, as cidades não têm muita infraestrutura. E quando a gente entra numa crise, você já pensou eu morar 10 anos fora do Brasil e quando eu chegar a perguntar a alguém, pastor Carlos, eu vou lá da minha cidade. E o pastor Carlos diz, pastor, não vá não, a cidade não existe mais. Que horror! E Paulo diz, agora vocês ajudem, porque vocês gentios são devedores. Veja o verso 28. E ele diz no verso 28, tendo pois concluído isto, e havendo-lhes lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E ele está falando que fruto? O fruto da igreja de Roma, a capital do império, aonde a igreja também estava, semeasse nas igrejas da Judéia. E por todas as cartas, na maioria das cartas de Paulo, ele pontua essa crise financeira, econômica, global da época, e a crise que a igreja da Judéia, as igrejas da Judéia enfrentavam. E nós precisamos ajudar, semear e plantar na casa do Senhor. Terceiro princípio é a contribuição é transcendente em sua oferta. A contribuição é transcendente em sua oferta. Veja o capítulo 8, verso 3 ao 5. Por eles testemunho eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas, leiam, se mostraram voluntários. É voluntário. A oferta é pessoal. Por isso nós rechaçamos e rejeitamos o usar do púlpito para fazer manipulação, para fazer apelo emocional em nome de dinheiro, sem necessidade. Nós entendemos que oferta alçada é para isso, se levanta alçada para um fim específico.
e não para fazer manipulação, apelo de ordem emocional, e nós precisamos ser transparentes. Paulo está falando desse exemplo de doação humana e o exemplo da doação de Cristo. Veja o capítulo 8, verso 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas leio em voz alta, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Veja, não se dá ao homem, não se dá ao pastor, se dá primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Antes de você dar para a causa de Deus, a casa de Deus, você tem que se dar para o Senhor. Você vai dar à casa de Deus, porque você primeiro se deu para o Senhor. E também, o que é muito lindo, é quando ele diz, no verso número 5, vocês fizeram muito, além de como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. O casal deu o galo. O casal deu o galo. Eles se deram. E deram não o pior galo, deram o melhor galo. Eu gostaria de conhecer esse galo. Mas eles deram o melhor galo. E até hoje esse testemunho tem impactado ali a igreja daquela denominação. Veja o exemplo de Cristo no capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza ele vos tornasseis ricos da graça de Deus. Ele abriu mão da sua glória, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Eu e você pudéssemos estar aqui. Essa disposição voluntária de dar além do esperado e de dar mesmo quando não é solicitado. O que eu acho interessante é que no versículo 4 ele vai usar 3 palavrinhas gregas aqui importantes, que tem a ver com as nossas motivações, com os nossos serviços. Veja, por exemplo, no verso 4, ele usa a palavra graça, que é charis, em grego, graça, de onde vem a palavra carismático, graça. Ele usa a palavra koinonia, embora não está muito claro aí comunhão, mas ele traz a palavra participarem, koinonia. E ele ainda usa a palavra diaconia, assistência. 3 palavrinhas gregas, charis, graça, koinonia. A gente só pensa koinonia, comunhão, cumprimentar o irmão, abraçar o irmão. Mas quando eu participo com o meu irmão, participo da sua necessidade, isso é koinonia. Quando eu vejo a necessidade. Existem coisas que não precisam ser pedidas, elas estão notórias. Você não pode pedir se você já está vendo o sapato furado do irmão. Em Maceió, eu lembro que eu sentei-me perto de uma irmã, eu ainda era jovem, solteiro, e o irmão fez isso junto à irmã, e ela viu o sapato furado dele. E ela disse, vamos providenciar um sapato novo para o irmão, ele está com o sapato furado. E o sapato foi provido, porque alguém viu a necessidade. A minha sogra viu a necessidade lá na televisão, na pandemia, de pessoas que estavam aqui. E lá de Sorocaba, com câncer, ela mandou um telefonema e disse, eu quero que você compre isso, isso e isso, para dar a essa pessoa, porque essa pessoa está precisando. Ela viu lá da televisão, em Sorocaba, no YouTube, a necessidade dos santos. Nós precisamos enxergar, queridos. As pessoas não precisam pedir. Existem pessoas realmente oportunistas, nós sabemos, mas nós não podemos ficar armados com pessoas oportunistas. Deus quer nos abençoar centuplicadamente em tantas outras áreas. Com os recursos que temos, às vezes você não tem o dinheiro, aquela irmã também não tinha e o marido, mas deram o galo. Deram o galo e nós precisamos perguntar a Deus o que podemos dar e lembrar que nessa disposição, no verso 4, no culto, a graça está acontecendo, charis, a koinonia está acontecendo, participaram, e a diaconia está acontecendo, assistência, serviço aos santos. Eu lembrei de uma pessoa que veio pintar, eu estava olhando hoje para essa mancha aqui da água, eu fico furioso
quando molha essas placas, né? Porque é a casa de Deus, tudo isso tem um custo. E meu funcionário viu quando o homem que veio consertar aqui o telhado, qual é o nome dele? O calheiro veio aqui. Eu nunca o vi uma única vez sequer. Eu conhecia pela foto. Mas o Esdras ficou impressionado como ele subiu esse prédio. Tem pessoas mais jovens aqui que já vieram que não subiram nunca nesse prédio. E ele subiu lá por trás e o Esdras falou, parecia um Homem-Aranha, de tão rápido. E um homem de mais de 63 anos de idade. Ele veio a falecer esse ano. Estava com diabetes. Desde quando chegou aqui? Sua esposa contou para o Esdras, que contou para mim por telefone, ela, o quanto ele cuidou dela quando ela estava no hospital, também com diabetes. E foi uma história muito difícil de ver. Ela não conhece o Evangelho ainda, pelo que eu percebi. Mas a nossa igreja também ajudou eles. Semeamos em sua vida. Todas as despesas da casa deles, era ele que pagava. Mas ele ficou doente. Como é que ele vai pagar as contas? Eu liguei para ela e disse, olha, como é que está a conta de água e de luz? Pastor, estão para cortar. E nós pedimos ao pastor Adair que fosse lá para que nós pagássemos a conta de água e de luz. E quem pagou? Quem pagou fomos nós. Nós semeamos na vida dessa mulher para que ela veja o testemunho de Cristo em sua vida. Uma família que precisa, que não tem muitos recursos. Precisava de remédios, a Olga conseguiu na Unicamp remédios. Precisava de cesta, pastor Daí, irmã Márcia, precisamos de cesta. Correndo para tentar ajudar, para dar testemunho a esses irmãos. Conseguimos com uma médica da Nazareno Central, doutora Cristiane Rached, que é reumatologista, para que ela atendesse. Eu disse, irmã, se a irmã tiver de cobrar a consulta, nos fale quanto é. Mas o homem está precisando urgentemente dessa consulta. E ela atendeu. Ela disse, pastor, não vou cobrar nada. Nada. É grave. O caso dele é grave. Ele veio a falecer há 3 meses atrás. Sua esposa está na minha mente, seu nome, Fabiana. Orando por ela. Quantas vezes dirigindo o carro, eu levanto um clamor por sua vida. Ela ficou sozinha. E o filho. Mas que Deus a fortaleça, que ela tenha forças. Que eles queriam vir aqui à igreja, mas ele piorou. Eles não são crentes. Ela não era crente, querida. Não é crente ainda. Mas eu ministrei para ele por telefone uma palavra de esperança, de Cristo, da cruz. A eternidade poderá nos mostrar grandes surpresas do que Deus pode fazer. Às vezes você não tem um recurso financeiro, mas você tem um telefonema, você tem um WhatsApp. Eu fui saber de que ele piorou, porque quando eu verifiquei que choveu, molhou de novo, eu falei, seu fulano, seu Roberto, você precisa vir aqui. Esse pastor, eu não posso, eu estou com diabetes a nível altíssimo. Eu estou muito mal. Eu esqueci telhado. E eu tive que lembrar dele, cuidar dele, tentar ajudá-lo. Não é hora de cobrança, agora é hora de suporte e de ajuda. E nós podemos estar sensíveis a isto. Quem vai nos dar essa sensibilidade é o Espírito Santo. Paulo está falando, foi a graça que levou Cristo a abrir mão do trono da eternidade para descer à terra, se tornar homem, para habitar com os homens, para sentir o que os homens sentem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a disposição voluntária, é a disposição de dar mesmo quando não é solicitado, é a disposição de dar a própria vida e não apenas dinheiro. Veja o verso 5, capítulo 8, verso 5, vamos ler. Ele diz, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Não é apenas dinheiro, é dar além. É dar além. É dar além. Na vida cristã existem 3 motivações, dizia Andrew Murray. Primeiro, você precisa fazer. É a lei. Segunda motivação, você deve fazer. É a responsabilidade moral. Mas terceiro, você quer fazer. É a graça. Quarto princípio que aprendemos aqui
a contribuição cristã é progressiva em sua prática. Ela é progressiva. Veja o capítulo 8, versos 6 e 7. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Marque aí, como começou, assim também complete. Eu não oferto mais. Irmão, continue ofertando, semeie. Continue devolvendo o dízimo à casa do Senhor, semeie. Oferte, contribua, sustente a igreja, é responsabilidade nossa. Aí Paulo está dizendo no verso 6, aquele que começou assim como ele começou, que também complete esta graça entre vós. Veja no verso número 7 também, depois ele diz no verso 7, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Paulo está dizendo, vocês têm fé, Corinto, vocês têm palavra, vocês têm conhecimento, vocês têm cuidado, vocês têm amor para convosco, mas vocês precisam abundar nesta graça de dar-se para os perdidos, para os gentios, para as igrejas pobres da Judeia. O quinto princípio, no mesmo princípio ainda o quarto, nós temos o versículo 11 do capítulo 10. Abra a sua Bíblia, na mesma carta, capítulo 10, verso 11. Considere tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presente. Um bom começo não é a garantia de progresso na contribuição. O progresso em outras áreas na vida cristã não é garantia de crescimento da nossa generosidade. E o capítulo 8, verso 7 fala isso. Que aquela igreja de Corinto, ela tinha crescido em várias áreas. Mas o versículo 7 do capítulo 8, Paulo diz, eu quero que vocês também abundem nesta graça, assim como a igreja da Macedônia superabundou. O quinto princípio é que a contribuição cristã não é resultado da pressão do homem. Não adianta fazermos pressão. Não adianta fazermos apelos emocionais em nome de dinheiro, mas do exemplo de Cristo. Veja o verso 8 e o verso 9. Não vos falo na forma de mandamento para vos provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. E ele vai usar o argumento da vida de Cristo. Porque conheceis a graça de Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Não é apenas falar, é praticar, é se dar, é se dar. O sexto princípio, penúltimo, a contribuição cristã é proporcional na sua expressão. Ela deve ser feita segundo a sua prosperidade e as suas posses. Veja o verso 12 e o verso 15. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, está falando de posse, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Verso 15, como está escrito, o que muito colheu, não teve demais. E o que pouco colheu, não teve falta. Paulo está usando o argumento para dizer que deve ser segundo a nossa prosperidade e segundo as nossas posses. Veja comigo, na primeira carta aos Coríntios, o Rogério vai colocar na tela, 1 Coríntios 16, verso 2. Você não precisa abrir, mas você pode ver na tela. No primeiro dia da semana, o que Paulo diz? Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme o quê? Sua prosperidade. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ele pretendia chegar em Corinto, receber a coleta de ofertas para levar com Tito para as igrejas da Judeia. E ele diz, de acordo com a sua prosperidade e com as suas posses. Foi assim com a viúva, a oferta da viúva pobre. Que na sua pobreza ela deu proporcionalmente ao que ela tinha. Ela deu tudo do que ela tinha, mesmo sendo pobre. Ela deu.
Isso mostra que não precisamos ser tão ricos ou ricos para dar. E esse é um desafio que Deus também traz essa igreja de Corinto e para nós. E o sétimo e último princípio, a contribuição também é marcada pela honestidade em sua administração, de quem coleta, de quem recolhe para pagar e dá o destino daquela oferta. Veja o capítulo 8, verso 16 ao 24. Eu não vou ler todos os textos, todos os versículos, mas você pode ler em casa. Mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude. Ou seja, Paulo não está lidando sozinho com o dinheiro. Ele tem Tito para lidar com o dinheiro, para resolver essas questões. E ele ainda usa outros irmãos que faziam parte, e ele diz no verso 16 e 17, porque Tito atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E o testemunho de Tito, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. A fim de quê? A fim de evitar acusações. Versículo 20, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Verso 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. E Paulo está procurando ser honesto não só perante Deus, mas também perante os homens. O que aprendemos aqui nesta manhã? 4 princípios finais, além desses 7. Eu quero fazer uma síntese desta carta. Foram 7 princípios, 4 importantes considerações da nossa mensagem. Primeiro, ela começa a nossa contribuição com a oferta da entrega da nossa vida ao nosso Senhor Jesus. Você não tem como ofertar para os outros se você primeiro não se entregar para Cristo. Quando eu e você nos entregamos para Cristo, fica mais fácil Cristo nos pedir e a graça responder. É por isso que o verso, capítulo 8, agora, versículo de número 5, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. O princípio de contribuição é que tudo começa com a entrega da nossa vida ao nosso Senhor Jesus. E se Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor do nosso dinheiro. É o Senhor do nosso trabalho, da nossa despensa. Segunda lição é que ela é motivada pela graça. O verso 8 e 9 vai nos dizer que Cristo, por causa dessa graça, abriu mão e se deu por nós para que nós nos tornássemos ricos. Ela é motivada pela graça. Terceira consideração, ela requer fé. O versículo 10 ao 15 vai nos falar que eles precisavam usar de fé, de semear em fé. A irmã deu o galo. Ela não sabia que dando o galo com o marido, ela teria uma casa nova, esgoto, saneamento, asfalto. O que foi de engenheiro para aquele lugar foi surpreendente. Tudo por causa da oferta do galo. Ela centuplicou, Deus centuplicou na vida dela. Eu lembrei da mulher que derramou o vaso de alabastro, de perfume. Era caro, muito caro. Mas um detalhe, ela perfumou os pés de Cristo, mas o cabelo dela também saiu perfumado. O casal deu o galo, mas Deus deu ao casal qualidade de vida. Porque aquela oferta que eles deram, e aquele perfume que aquela mulher deu, até os apóstolos disseram, poderia dar isso para os pobres. E Jesus disse, os pobres sempre tendes convosco. Aprenda a responder às pessoas quando perguntarem, você vai dar isso para a igreja? Eu conheço uma pessoa que pagou R$5.000 no ingresso do cantor americano que virá para o Brasil. Só o ingresso. E o gasto. E o consumo. Isso mostra o quanto as pessoas não medem limites para as coisas do mundo. E para as coisas de Deus, nós queremos sempre dar o que resta e até mesmo o pior. Tudo é motivado por graça, tudo é motivado por fé e também requer fidelidade nossa para com Deus. O verso 16 ao 24 vai falar
dessa generosidade, versículo 20, desta generosa dádiva administrada por vós. E o versículo número 24 diz: manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Deus abençoe a nossa igreja local, Deus abençoe a sua vida, a sua despensa, Deus abençoe a sua semeadura. Não se esqueça da nossa oferta missionária. Se você não pôde ofertar ainda hoje, você pode mandar a sua oferta pelo Pix, você pode mandar nas duas contas, o Rogério vai colocar aí na tela. Não se esqueça que existem pessoas que nós também sustentamos e pagamos contas e temos compromissos financeiros na nossa igreja local. E acima de tudo, a nossa gratidão a Deus pela fidelidade. Nós temos irmãos queridos que nos acompanham pelas nossas lives, inclusive cultos ao vivo, de Maceió, fora do Brasil, e que semeiam em nosso ministério. Existem pessoas ainda que não podem sair de casa por problemas de saúde, que não tem nada a ver com Covid, mas o programa é sustentado pela sua oferta. E nós podemos viabilizar essa plataforma para que outras pessoas possam assistir, ouvir e pagarmos as nossas contas. Não tem sido fácil, tem sido dias difíceis. Nós enfrentamos uma grande dificuldade assim que a pandemia começou e Deus nos honrou, tirando de um lugar para um outro lugar, para pagarmos um aluguel até diferenciado, com quase 50% de desconto no aluguel. Deus nos abençoa. Deus nos trouxe para esse lugar tão maravilhoso, tão fácil acesso, né? E até pessoas passam por aqui e dizem: nossa, que lugar maravilhoso. Um dia desse, uma pessoa da igreja de Mogi Guaçu, que vai nos ajudar no suporte do som, da mesa de som, para fazer treinamento, disse: nossa, eu olhei onde vocês estão, mas é muito bem localizado, uma reta da minha cidade para cá. Eu digo: Deus que nos deu. Então isso é a provisão de Deus, e não é honra de homem algum, de pastor Fernando algum, é honra de Deus na sua vida, é a graça de Deus. E não se esqueça, quem sustenta 99% das igrejas evangélicas do Brasil são os pobres, são os trabalhadores que acordam cedo e labutam e trabalham. A maioria que sustenta são pessoas idôneas, fiéis, que ganham 1, 2, 3 salários mínimos e que entregam suas ofertas e seus dízimos à casa do Senhor. Deus abençoe, muito obrigado. Vamos ficar de pé, vamos orar. A Ele a honra e a glória, para que essa igreja de Corinto, que aprendeu com a igreja da Macedônia, nós possamos também aprender com essas igrejas que nos ensinaram. Pai querido, nós te louvamos hoje de manhã por esta palavra, por esse capítulo tão importante que fala-nos sobre contribuição cristã. O Senhor quer nos abençoar na saúde, na casa, no trabalho, no casamento, nos nossos filhos, numa qualidade de vida. E nós não dimensionamos o quanto o Senhor multiplica na nossa vida bênçãos quando nós entregamos e ofertamos segundo a graça maravilhosa. Nós não venhamos a ser mercadores da fé, mercadejantes da fé, com a ideia de sempre dar para retornar para nós em finanças. Nós podemos receber muito mais em vida, em qualidade, em relacionamento, em paz, em provisão, em livramentos que o Senhor nos dá. E é esse o nosso pedido hoje de manhã, que o Senhor venha suprir as necessidades da tua igreja aqui presente. Abra as suas mãos, receba do Senhor, não é do homem, não é do pastor Fernando, a bênção araônica que diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus, a graça de Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos e de uma forma plena o Senhor abençoe a tua despensa, o teu trabalho, o teu salário, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor também te dê saúde plena em seu corpo. Que o Senhor te dê uma vida longeva, livre de doenças degenerativas, livre de doenças da mente, da alma, do emocional. Que o Senhor restaure a tua saúde. Como disse João, seja próspero como é próspero a tua alma e o teu espírito. Seja próspero.
Esse é o nosso clamor hoje à noite, Senhor. Obrigado pelos livramentos, obrigado pela salvação em nossa família, obrigado pelo cuidado. Isso é uma vida abençoada, centuplicada, quando a graça nos alcança e semeamos e ofertamos com alegria e gratidão. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém e amém.